Bom dia, queridos. Tudo em paz com vocês? É uma grande alegria estar de volta aqui. E eu fico sempre muito emocionado com a presença do Espírito Santo aqui nessa igreja. Gente, é tremendo demais. Não sei se você teve a oportunidade de sentir isso durante o louvor, mas a presença do Espírito aqui é algo muito palpável. E isso é muito importante, porque sem o Espírito Santo, gente, nós estamos perdidos. Amém? Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que fala sobre o maior presente que a gente recebeu. Sabe, muitas vezes nós falamos da graça, nós cantamos da graça, nós falamos graças a Deus, mas eu creio que nós não compreendemos na profundidade o que é graça. E essa palavra, no começo, gente, eu fiquei meio assim, Senhor, mas tem certeza que o Senhor quer que eu leve essa palavra? Tem que ser essa palavra mesmo. Nós vamos falar sobre graça, Senhor, algo que a gente trata como algo normal dos nossos dias. Todo aquele que conhece a Cristo Jesus vive em graça. Mas o Espírito Santo foi muito enfático enquanto era montado essa ministração, que nós não conhecemos a graça como nós precisamos. E hoje é o dia, glória a Deus, que nós vamos sair diferentes daqui, movidos por essa graça. Amém? O tema da nossa mensagem é a graça incomparável. E a gente vai entender por que ela é incomparável e vamos entender por que da dinâmica da graça de Deus é tão importante para nós. Amém? Eu quero dar um texto inicial, que está em João capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Bom, eu gosto muito do apóstolo Paulo porque ele é didático quando ele ministra. Não estou falando aqui de João, mas agora de Paulo. Paulo sempre tenta nos ensinar as coisas que são certas de se fazer, mas ele também pontua aquelas que não são as corretas de se fazer, para que fique bem claro. Então eu quero começar falando sobre graça com vocês, sobre aquilo que graça não é. E você grave isso no seu coração. Primeira coisa que graça não é: liberdade para que você possa pecar. Graça não é algo que Deus colocou na sua vida para que você possa simplesmente continuar no pecado e vir diante dele e pedir perdão. Isso não é graça. Outra coisa que graça não é: a liberdade de poder escolher o que você quer fazer. Eu sei que foi um pouco mais pesado, mas entenda o que eu quero dizer. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos a ter um dono. E uma das coisas que a graça nos imputa é que nós estejamos sujeitos a quem nos redimiu, a quem nos comprou. Amém? Então, o que é importante para nós nesse aspecto? Primeiro, você tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida. Você não pode abortar esse plano em nome da graça. Não pode, porque isso não é graça. Amém? Mas eu queria falar para vocês agora sobre o que é graça, e eu vou usar primeiro o dicionário, para ficar mais claro para nós dentro da nossa língua portuguesa, e depois eu quero dar para vocês as bases bíblicas. No dicionário, a graça é oferta ou favor que se oferece ou recebe de alguém, é uma dádiva. Ok? Agora vamos pegar na Bíblia o que significa graça. Eu vou pegar um texto do Novo Testamento, que é esse de João, que nós já lemos. Eu vou pegar um texto do Antigo Testamento, para a gente poder ter maior entendimento. A palavra graça, que está aqui no texto de João que nós lemos, é caris. Tá? Carisma, carismático, ok? Essa palavra significa aquilo que dá alegria, prazer, charme, boa vontade, favor, benefício. É tudo isso que significa graça. E o texto do Antigo Testamento que eu quero pegar para vocês é de Gênesis 6:8, falando de Noé, que diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa palavra graça, claro, no hebraico é shem, que quer dizer aceitação, que quer dizer favor. Então, o que significa graça?
Significa que alguém estendeu uma cortesia para mim e para você, da qual nós não éramos dignos. Consegue entender isso? Eu sei que muitas vezes a gente tem esse sentimento de que a gente está fazendo as coisas certas, está, sabe, trabalhando da maneira correta, estamos pagando as nossas contas, cuidando da nossa família, amando a nossa esposa, o nosso marido, né, educando os nossos filhos, e a gente tem esse entendimento que a gente está fazendo tudo certinho. E por causa disso, nós somos merecedores. Mas a verdade, gente, é que nenhum de nós é merecedor. E quando nós temos o entendimento da profundidade da graça, nós conseguimos voltar a quem de direito aquilo que nós reputamos como mérito. O mérito não é nosso, mas o mérito é dele. Amém? Então, quando a gente fala, e isso é um jargão crentez, que a graça é um favor imerecido, isso está correto? Positivo, isso está correto. Mas a graça também é uma oportunidade de fazer as coisas certas da maneira certa. Eu faço uma pergunta retórica para você refletir no início dessa manhã. Será que tudo aquilo que eu tenho feito está dentro do propósito de Deus, ou será que eu estou sendo omisso em alguma coisa? Gente, a gente pode até achar que está sendo omisso por alguma coisa que nós não sabemos que Deus quer de nós. Mas o problema está em nós não buscarmos de Deus e entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amém? Gente, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo um potencial tremendo. Tremendo, tremendo. Aqui tem dons e talentos que foram pela graça colocados sobre a vida de vocês. E vocês pegarem esses dons e esses talentos e moverem na direção da graça, vai multiplicar. Mas caso contrário, vocês estão desperdiçando a graça que Deus colocou sobre vocês. Sabe uma outra coisa sobre graça que é bem interessante também? Ela traz disciplina. Como assim, Carlão? Mas não é graça? Ué, graça não é passar a mão na cabeça. Uma das coisas que eu mais amo no Senhor é que Ele verifica no nosso coração onde nós estamos errando e Ele nos corrige. Amém? Ser corrigido por Deus é algo muito importante. É algo que eu e você, claro, não estou falando para você que você tem que sentir uma alegria extrema de passar pelas provas, mas elas são importantes para o nosso crescimento. Amém? Quem tem filhos aqui sabe que se você não disciplinar, o que você está criando em casa? Monstrinhos, gente, monstrinhos. A disciplina é importante. Quando eu era disciplinado quando criança, claro, eu não gostava. De jeito nenhum. Mas quando eu tive entendimento do que aquilo estava produzindo em mim, eu me alegrei pela vida dos meus pais. Algumas chineladas, algumas cintadas e palmadas, que a gente fala hoje até meio assim, né? Não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Não me machucaram, mas me fizeram um homem melhor. Deus, da mesma maneira, nos disciplina. E, gente, a disciplina dele na sua vida é graça. Nós estamos acostumados com uma palavra graça que aceita tudo. Graça aceita qualquer coisa. Graça eu não preciso fazer nada, é graça. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que Deus manifesta para nós. Amém? Mesmo quando você olha no Antigo Testamento, quando a gente fala de graça, a gente está falando assim, Carlão, graça é Jesus Cristo. Antes é tudo lei. Mas não é verdade. Deus se manifestou com graça no Antigo Testamento todo, mesmo no período da lei. De modo que eu entendo, né, teologicamente, que só existem duas dispensações na Bíblia: graça e lei, sendo que até na lei a graça é presente. A graça se manifestou na vida de Noé, a graça se manifestou na vida de Abraão, na vida dos seus filhos, Isaac, Jacó. A graça se manifestou sobre Moisés, a graça se manifestou sobre Davi. Mas Carlão, Davi é lei. Sim, mas Davi cometeu alguns pecados meio complexos, gente. Ele foi adúltero e mandante de um crime. Qual era a pena que alguém que passa por essa situação deveria receber? Você sabe? Pela lei? Morte. Mas Davi não morreu, por quê? Porque ele recebeu graça. Gente, a graça permeia a Bíblia toda, do início ao fim.
de Gênesis a Apocalipse. Nos últimos dias, aqueles que provavelmente nós vamos enfrentar, onde coisas terríveis ainda estão para acontecer, não se preocupe, a graça de Deus continua abundante. Quando nós conseguimos discernir essa graça dentro de nós, nós conseguimos ver o amor de Deus por nós. Sabe, dentro de um sistema religioso, que não é o que nós estamos vivendo aqui, isso não é um sistema religioso. Nós estamos aqui em adoração ao Deus vivo. Mas dentro de todo o sistema religioso que você possa imaginar, existe uma relação entre mérito e recebimento. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para receber outra. Só que a Bíblia fala o seguinte, em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. O que você fez para merecer a graça de Deus? Nada. O Senhor Deus nos alcançou, nós estávamos na lama do pecado. Uns mais chafurdados, outros menos, mas todos na mesma lama. Não foi por nosso mérito. Amém? Não sei se vocês conhecem o escritor Philip Yancey. Ele escreveu um dos livros que eu gosto demais, recomendo você a ler também, que chama-se Maravilhosa Graça. E o Philip Yancey faz uma declaração nesse livro, que é para você gravar nessa manhã, que diz assim: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Porque Ele já te ama com toda a magnitude do seu amor. E por isso a graça está sobre a sua vida. Amém? Eu queria meditar com vocês rapidamente sobre 3 pontos da graça através de Cristo Jesus para as nossas vidas. Primeiro, vamos falar sobre a graça manifesta no nascimento e infância de Jesus. Lá em Lucas 2, versículo 40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Não sei se você já teve curiosidade de procurar na Bíblia o que aconteceu com Jesus do seu nascimento até o início do seu ministério. Você sabe o que você vai encontrar sobre essas etapas, né? Infância e adolescência de Jesus? Vocês sabem? Apenas que eu me lembre um texto que fala de quando os seus pais foram adorar o Senhor, e na volta Jesus ficou sem que eles soubessem, e ficou lá conversando, né, e expondo sabedoria, verdades diante daqueles principais religiosos. Então nós não conhecemos absolutamente nada, praticamente nada, da infância e da adolescência de Jesus. Não está escrito. Mas a Bíblia fala que a graça estava com ele. Mas caramba, né? Jesus recebeu o Espírito Santo, começou o seu ministério. Não é aqui o momento onde a graça se manifesta? Não. A graça já estava sobre ele. Sabe por que a graça já estava sobre ele? Entenda que Jesus é o nosso modelo. Ele veio para se tornar um referencial para nós. Não sei se você já ouviu isso, mas quando Deus criou Adão, Adão era como se fosse um molde. Sabe o que é molde? Como se vai fazer um cupcake, ou como se vai fazer alguma coisa de plástico, injetáveis de plástico. Você tem um molde. Então Adão era um molde perfeito, que deveria replicar tudo que fosse a imagem de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que esse molde foi comprometido por causa do pecado. E o que é que Deus fez? Ele mesmo se tornou o molde para que eu e você pudéssemos ter um parâmetro, um norteador, um referencial. Por que era importante que a graça estivesse sobre a vida de Jesus antes do seu ministério começar? Sabe o que foi que levou você a Cristo Jesus? Foi a graça. Enquanto você estava perdido, enquanto você estava no pecado, e aí gente, na minha vida passa um filme, dos 29 anos da minha vida que eu passei perdido, até entregar minha vida para Cristo.
E todas as coisas que eu pensava e fazia, todas as pessoas que eu machuquei e me machucaram, todas as coisas ruins que eu fiz, e em todos esses momentos, gente, a graça de Deus estava sobre a minha vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você só teve a oportunidade de entregar a vida para Cristo Jesus, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Sabe, sem a graça nós jamais teremos um encontro verdadeiro com Ele. Quantos aqui tiveram um encontro com Jesus mesmo? Sabe? Levante sua mão. Quantos tiveram um encontro verdadeiro? Um encontro verdadeiro com Jesus é aquele que, praticamente como se você batesse de frente com um muro. Porque a gente tem uma dinâmica de vida e de repente essa dinâmica encontra a rocha que é Cristo. E você dá aquela batida seca. Só que ali o Senhor vem nos acomodar nos seus braços. Será que o Senhor Deus viu em nós o quê? O que é que nós temos dentro da nossa existência que impactou Deus, que Ele derramasse a sua graça sobre nós? Será que porque eu nasci num lar onde meus pais eram cristãos? Será porque eu sou alto ou será porque eu sou baixo? Será porque eu tenho PhD em alguma coisa ou não tenho instrução nenhuma? Será porque eu sou rico ou será porque eu sou pobre? Você já parou para pensar o que é que Deus viu em mim e em você para que Ele derramasse o seu favor, a sua aceitação, o seu benefício sobre nós? Não se preocupe, eu não vou trazer essa resposta para você. Essa você vai buscar no Senhor. Quem sabe um dia Ele vai nos revelar. Amém? Pela graça nós tivemos um encontro com o Senhor. É muito importante. Sem ela, nós não conheceríamos o amor tremendo do Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre a graça que transborda durante o ministério de Jesus. Lá em Salmos 45:2 diz assim: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Nós temos aqui no livro de Salmos já uma declaração messiânica, uma profecia messiânica, descrevendo aquele que viria a ser o nosso Senhor. Então, dos seus lábios extravasou a graça. Lá em Lucas 4:22 está escrito assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. E perguntavam: não é esse o filho de José? Jesus recebeu essa graça de Deus, Ele absorveu essa graça de Deus, mas não apenas isso. Ele foi generoso ao extravasar essa graça para aqueles que estavam à sua volta. Gente, recebermos a graça é algo tremendo. Você se sentir agraciado por Deus é algo tremendo. Você já parou para pensar que você está nos pensamentos de Deus? Você está nos pensamentos do Criador do universo. Não tem coisa melhor do que a gente pensar que alguém que a gente ama está pensando na gente, não é verdade? Por exemplo, eu e a minha princesa. Eu gosto demais de imaginar que eu estou nos pensamentos da minha princesa. E que ela está lembrando de mim ao longo do dia por causa de alguma coisa. De preferência alguma coisa certa, né? Agora você tem essa alegria de alguém que você ama e se relaciona, e você saber que você está no pensamento dela. Imagine o que significa você estar nos pensamentos de Jesus. Agora Ele está pensando em você. Nos planos, nos projetos, tudo que está se desenvolvendo na sua vida. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Mas, lembre-se, Jesus é o nosso modelo. Ele podia ter recebido a graça do seu Pai e ter retido. Mas a Bíblia fala que dos seus lábios extravasou graça. Eu vou usar um trocadilho com vocês, com perdão. Mas qual é a graça de nós recebermos de graça
Agora eu vou contar a parte ruim de estarmos no mundo intolerante. Tem influenciado a igreja. E a própria igreja tem se tornado intolerante. Sabe, a igreja teve uma história no passado, uma época onde ela de perseguida passou a perseguidora, onde ela recebia a graça e onde ela negou a graça. E nós não podemos ser assim. Amém? Jesus extravasou essa graça para que nós pudéssemos também fazer da mesma maneira. Nós estamos muito impacientes com as pessoas, nós estamos intolerantes no trânsito. Eu estou falando nós porque a gente me inclui nisso. Enquanto Deus falava para mim sobre a graça, Ele falou: tá vendo, filho? Você precisa usar mais graça do que você tem usado até aqui, tá pouco. A gente tem que usar de graça com os nossos inimigos, que não é fácil, mas a gente precisa. Graça é estender o benefício e o favor para quem não merece. E às vezes, gente, a gente acha que a gente é merecedor. Não, eu sou merecedor porque Cristo Jesus habita em mim. E aquele que está perdido, né? Minha princesa às vezes fala assim: ah, é um incircunciso essa pessoa, né? Quando ela faz alguma coisa errada. O cara faz uma manobra louca, fecha todo mundo, sabe? Quase causa um acidente. É um incircunciso isso daí. O que ela quer dizer com isso? Caramba, esse cara precisa de salvação. Mas muitas vezes o que a gente pensou naquela hora é o seguinte: queria que furasse o pneu desse cara para ele ter que encostar aí para deixar de ser folgado. Às vezes nós, gente, os crentes, a gente quer ver o circo pegar fogo por aquele que é do mal, entre aspas, entende o que eu quero dizer? Não é que a pessoa é do mal, ela está fazendo alguma coisa ruim e você quer o juízo sobre ela. Mas quando chega na nossa vez e nós cometemos algum pecado e erramos, Senhor Deus, não traz o teu juízo sobre a minha vida, me trata com graça. Todo mundo quer ser tratado com graça, mas muitas vezes nós não queremos tratar o outro com essa mesma graça que recebemos. E eu fiquei perplexo enquanto eu meditava sobre isso. Falei: Senhor, eu tenho muito para melhorar ainda. Muito. Sabe, porque a nossa intolerância é a falta da manifestação da graça. Eu não estou falando que é a falta da graça em nós, porque ela já está em nós, mas é a falta da manifestação dela. Jesus manifestou graça através dos seus lábios. Jesus se importou com as pessoas que estão à sua volta. Jesus se importou de tal maneira que até mesmo aqueles que fizeram alguma coisa contra Ele, Ele falou assim: não repute sobre eles isso, porque não sabe o que fazem. Ele intercedeu até por aqueles que o machucaram. Amém? Então, Jesus subiu aos céus, e agora? Quem vai manifestar a graça aqui? Lá em João 1,16 está escrito o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Gente, a graça de Deus, o favor, o benefício que Ele tem sobre a sua vida, é algo que Ele já está disponibilizando na sua frente. Mas se você não se apropriar disso, você nunca vai viver a plenitude de Deus. Gente, as coisas do reino precisam de apropriação. A salvação não é por apropriação? Sim ou não? Todo mundo é salvo? Não. Mas Jesus morreu por todo mundo? Sim. E por que tem alguns que não são salvos? Porque não tiveram oportunidade de optar e escolher, de receber essa palavra da salvação e entender para entregar a sua vida, ou são aqueles que falam: eu não quero. Mas se você não se apropriar disso, você nunca vai viver a salvação de Deus. A graça é a mesma coisa. Você precisa se apropriar dela. Não é porque você faz as coisas certas que você vai ter graça sobre a sua vida. E também não é porque você faz as coisas erradas. Ah, Carlão, veja, a palavra diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, para que eu tenha mais graça ainda na minha vida, eu vou pecar ainda mais. Gente, se a gente continuar no pecado, se a gente continuar errando propositadamente, nós vamos ter que crucificar Cristo de novo, e isso não vai acontecer. Amém? A graça já está sobre a sua vida. O Espírito Santo que habita no interior de todo aquele que entregou a vida para Cristo Jesus é a presença da plenitude da graça. O
que isso impacta no seu dia e no meu? Você já parou para pensar sobre isso? O que impacta o seu dia saber que o Espírito Santo cheio de graça habita dentro de você? Que tudo vai dar certo, mesmo que dê tudo errado. Eu não sei contar a vocês, vou expor o meu lado humano, claro. Gente, tem dias que eu saio de casa, fiz aquele devocional de manhã, sabe aquele tempo que você entra na presença de Deus, e você sai, começa a dar tudo errado. Fura o pneu do carro, você pega um trânsito absurdo, chega no escritório atrasado, aí tinha uma reunião, aí te ligam com... Fala assim, Senhor, não estou entendendo. Tipo, a gente estava num mover tão lindo agora de manhã, uma horinha atrás, agora o mundo está caindo. Mas a graça nos permite adentrar nessa tempestade, sabendo que nós não estamos sozinhos. Amém? Então Jesus recebeu essa graça e ele extravasou, ele passou essa graça para outras pessoas. E a gente tem também outro jargão dentro da igreja, que a gente fala que a salvação é de graça. Não é verdade? É de graça. Só que não é bem assim que está escrito. Lá em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que a Bíblia fala? Que a salvação é de graça? Não, a salvação vem pela graça. E por que a salvação é pela graça e não é de graça, como muitas vezes nós imaginamos? Porque para mim e para você não custou absolutamente nada. Você não precisou fazer absolutamente nada para que Deus viesse na sua direção te salvar. Carlão, então é de graça. Não, não é de graça. Porque não custou nada para a gente. Mas para Ele custou tudo. Para Ele custou tudo. O seu sangue, o seu sofrimento, a sua humilhação. Eu fico perplexo de ver alguns ministérios que tratam a graça como se fosse, olha, você pode ver como você quiser, porque a graça de Deus estava sobre a sua vida. É como se a gente falasse, Jesus, o seu sofrimento na cruz, a sua humilhação, tudo que o Senhor passou, não vale nada. Porque eu recebi do Senhor um favor e eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Não pensem que o Senhor não vai corrigir, não vai trazer disciplina. Porque o Senhor disciplina todos aqueles que amam. A nossa oração é para que a igreja de Cristo tenha esse entendimento do que é a graça. Nós não podemos tratar com levianidade aquilo que Deus nos presenteou. O seu benefício, o seu favor. Amém? Eu tenho 2 textos na Bíblia que eu gosto muito. Um desses textos, gente, na minha opinião, é aquele que manifesta o ministério e o trabalho de Jesus, o propósito da vida de Jesus. E o outro vai falar do nosso propósito. E olha só as coincidências que Deus faz. O primeiro texto está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e você já sabe qual que é. João 3,16, por quê? O mundo de tal, para que todo aquele que nele crê, pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ok? Você consegue entender aqui qual é o parâmetro que Deus deu e o propósito que Deus deu para a vida de Jesus. Glória a Deus, todo mundo sabe disso. Agora, você sabia que Deus deu um propósito para a sua vida e está na Bíblia também? Então João 3,16 fala de Jesus. 1 de João 3,16. Não dá para esquecer, né? Eu creio que Deus fez de propósito até. E está escrito assim: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu e você existimos para morrer. Nós viemos dar a vida aqui. Um tempo atrás eu escutei uma ministração do Juliano Som que tocou muito meu coração, porque ele falou de verdades que muitas vezes a igreja não quer ouvir. Nós somos uma igreja que quer viver muito, a gente quer muita vida. Mas Carlão, a Bíblia fala que a gente tem que ter vida abundante.
Tá, mas não é essa vida abundante que a igreja muitas vezes tem buscado. A igreja está muito viva, muito pensando nos seus próprios objetivos e propósitos, nos seus próprios sonhos, nos seus planos, nos meus planos e menos nos planos de Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos dar a vida pelos irmãos, será que a gente já chegou nesse ponto? Eu vou responder, você não precisa responder, eu vou responder. Eu não cheguei nesse ponto. Eu não cheguei nesse ponto. Mas eu quero chegar. Sabe? A gente tem se importado um pouco, mas é pouco ainda. Nós estamos muito vivos para nós mesmos. Enquanto que a Bíblia fala que nós devemos estar vivos para Ele, não para nós. Nós cantamos hoje aqui que diminua eu e o Senhor cresça em mim. Não foi isso que nós cantamos aqui? Aliás, o louvor estava alinhadíssimo com a palavra, né? Glória a Deus, um mesmo Espírito. Gente, o ato de nós nos doarmos é graça. É graça. Sabe aquela pessoa que te machucou, aquele familiar, sabe aquele chefe, ou aquele subalterno onde você trabalha, ou se você é dono da empresa, que fala de você pelas costas, que julga sua maneira de liderar, ou as decisões que você tomou. Eles precisam da sua graça. Eu sei que muitas vezes a gente quer dar condenação, mas o que Jesus está falando hoje é o seguinte: você recebeu a minha graça, trate os outros com graça. Sabe, são vocês que vão manifestar aqui em Limeira a graça de Jesus. Vocês vão ser conhecidos por aqueles que fazem a diferença onde estão, não porque vocês passam a mão na cabeça, que existe uma diferença muito grande de você aceitar as coisas erradas e não falar nada, e você agir com graça. Porque a graça implica que tem a correção, mas a correção é pelo amor e não pelo juízo. Limeira está sedenta para ser impactada com a graça que está na sua vida. Sabe as palavras de graça que extravasaram dos lábios de Jesus? Hoje você vai sair daqui e essas palavras vão fluir através dos seus lábios. E aonde você estiver, você vai ter muita graça com aqueles que estão à sua volta. Vai ser uma graça tão intensa como que vocês nunca experimentaram antes. E eu queria fechar essa ministração com a graça manifesta na sua morte. Em Lucas 23 diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, quando eu paro para refletir sobre algumas coisas que Deus faz, o agir de Deus, eu fico perplexo. O cara era um criminoso. Vocês estão lembrando da cena aqui, né? Na crucificação, tinham 2 criminosos, um de cada lado de Jesus. Então o cara estava lá crucificado porque ele cometeu um crime, sim ou não? Então ele era um pecador declarado, convicto e julgado. O cara está na cruz. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como quem está falando assim: eu reconheço que tu és o Senhor. E eu te peço, tem misericórdia da minha vida. Não deixa com que as minhas atitudes ruins me levem para a condenação, mas lembra de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquele criminoso que estava lá na cruz, o ladrão, ele teve tempo de fazer o PPJ, primeiros passos com Jesus? Não. Ele teve tempo de fazer o curso de vida cristã? Não. Ele teve tempo de abrir a sua célula, ministrar a pessoas e ganhar almas para Jesus? Não. E gente, entenda o que eu quero dizer. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes, tá? Elas são muito importantes. Não sei se você já leu esse texto, Mateus 11:12, que diz assim: desde os dias de João Batista, ou seja, nós nos incluímos nesses dias ou não? Desde os dias de João Batista. Estamos dentro dessa palavra. Até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam apoderam
dele. Você quer crescer na sua vida cristã? Você precisa de muito investimento. Quanto, Carlão? Muito. Eu não sei o que você vai ter que sacrificar, mas eu sei que você vai. Eu tive refletindo sobre algumas decisões que eu tomei no passado e o quanto elas me impactaram nos dias de hoje. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma formação técnica, é claro, eu sou arquiteto e comecei a trabalhar nessa área, a área que eu trabalho até hoje, menos hoje que eu faço mais comercial, novos negócios. Mas eu percebi que na minha carreira, eu investi o que era necessário para que eu pudesse sempre crescer nela. O necessário. Porque o tempo excedente, que eu podia ter estudado um MBA, e isso não está errado de fazer, amém? Podia ter feito um mestrado, uma pós-graduação. E eu podia ter investido na minha carreira para que eu tivesse hoje uma posição muito maior e ganhasse muito mais. Mas eu olhei para trás e eu vi aonde eu investi esse tempo que eu não investi na minha carreira. Sabe onde foi? No reino. Todo o tempo que eu tinha vago, eu estava estudando, lendo e servindo. E gente, eu não me arrependo um segundo da carreira que eu decidi para a minha vida. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu investiria mais tempo ainda no reino. Não estou dizendo com isso que você não deve investir na sua carreira, no seu trabalho, nos estudos. Amém? Brenda, continue os seus estudos. O que eu quero que você entenda é que existe algo que é ainda superior à nossa própria formação e carreira, que é a nossa carreira da fé. Amém? Está me acompanhando? O reino de Deus é conquistado com esforço, gente. Se a salvação nós recebemos sem mérito, agora para nós implantarmos o reino, que a nossa vida seja transformada, é necessário investimento. Não adianta você vir na igreja todo domingo, não é o suficiente. Entenda, não é o suficiente. Vocês precisam se lançar. Sabe, quando o pastor Renato e a Fernanda colocarem desafios, campanhas, chamarem vocês para orar, para interceder, se for de madrugada, se for um dia de chuva. Isso é comprometimento e seriedade. Não apenas com a sua liderança. E aliás, gente, vocês têm muita graça de Deus. Porque vocês terem uma liderança como o Renato e a Fernanda. Sabe o cara que ganhou na Mega Sena? Vocês são mais. Muito mais. Amém? Então você precisa investir, mas não é o ponto que eu quero falar aqui. O ponto que eu quero falar para vocês é que o ladrão na cruz foi salvo. Por causa do quê? O que ele fez para merecer aquela salvação? Nada. Foi a graça de Deus. A graça de Deus derramada sobre ele. E é muito interessante, nesse texto que eu li para você aqui, aliás, vou ler agora, Hebreus 2, 9, diz o seguinte: vemos todavia que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Essa palavra graça que está nesse texto aqui de Hebreus é exatamente aquela de João, caris. É a mesma palavra. Agora, não sei se você entendeu o que está escrito aqui. Pela graça de Deus, provasse a morte de todo homem. É como se Deus estivesse falando o seguinte: pelo meu benefício, meu filho, você vai ser humilhado e vai morrer, morte de cruz, dolorosa. Espera um pouquinho, alguma coisa não faz sentido. Tipo, benefício não é algo positivo? Se eu estou recebendo benefício de alguém, eu estou pensando em algo que seja bom. Benefício, não malefício. Mas a Bíblia fala que foi benefício de Deus que Jesus passasse pela nossa morte. Amém? Graça que foi derramado sobre a sua vida. De tal maneira que Jesus olhou para você e te amou. Ele não te amou pelo que você faz. Ele te amou por quem você é.
E cada dia que nós somos transformados por causa dessa graça, é como se a gente devolvesse para Jesus esse amor. Nós não somos transformados para ter uma vida melhor. Nós somos transformados para amar melhor a Cristo. Às vezes eu falo, Senhor, eu não te amo nem próximo do mínimo aceitável que o Senhor merece. Porque não importa quantas vezes eu fale, Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Jesus, eu te amo. Se as minhas atitudes não revelarem a graça dele no meu dia a dia, na verdade eu não estou amando ele. Sabe? Infelizmente eu falo que as palavras é igual o papel. Na arquitetura e na engenharia a gente tem esse jargão, né? O papel aceita tudo. Você pode desenhar o que você quiser lá que o papel aceita. Agora, se isso vai ficar de pé ou não, já é uma outra situação. E a boca é igualzinho. Quantos maridos e quantas esposas falam para os seus cônjuges que te ama, mas está adulterando? Está falando mal do seu marido para as outras pessoas? Mal da sua esposa? A graça nos permite agir na direção de Deus, não pensando no meu benefício, mas pensando em agradar a Ele. Amém? Quando você for desafiado pela sua liderança aqui, entenda isso como uma oportunidade que Deus está dando de você poder falar para Ele, Senhor, eu te amo. E eu recebo a sua graça, mas não apenas fico comigo, eu quero que essa graça extravase através da minha vida. Amém? Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas são pouco capazes de tratar os outros com graça. E eu vou falar para vocês que até líderes religiosos têm essa dificuldade também. Dominados pela indiferença ou pelo poder, sabe? Ou pela ganância de estar na liderança. Mas nós não somos assim. Amém? Você veio para extravasar a graça de Jesus que está sobre você. Eu queria que abaixasse um pouquinho as luzes. Por favor. Eu queria fazer um apelo aqui, pelo Espírito. Primeiro, para você que tem dificuldade de entender essa graça na sua vida. Se você está sempre tentando fazer alguma coisa para conquistar o amor de Deus. Se você está sempre tentando fazer alguma coisa para que Deus tenha mais graça com você, eu queria que você levantasse e viesse aqui na frente. E eu também queria que você, que tem recebido a graça de Deus, mas não tem conseguido extravasar, que você também viesse aqui na frente. Eu só não vou vir na frente porque eu já estou aqui, porque eu faço parte desse grupo. Hoje, gente, Deus quer fazer algo tremendo aqui. Hoje nós vamos sair daqui pessoas cheias de graça. Porque o mundo pode estar desgraçado, mas nós somos aqueles que vamos impactar o mundo com a graça de Jesus. Amém? Senhor Deus, eu quero te louvar por esse povo que o Senhor tem trazido aqui. Sabe, papai, a gente não tem noção desse ministério, como ele vai impactar essa cidade. E eu quero te louvar por todos aqueles que assumiram nessa manhã, diante do Senhor, que precisam sentir-se agraciados e liberar essa graça. Porque são estes que vão impactar o seu bairro, a sua geração, as suas famílias, os seus amigos. Senhor Deus, eu oro por cada um agora. Em nome de Jesus, de toda essa graça que está derramada sobre eles, que eles recebam agora, se apropriem e saibam que não é pelo que eles fazem, não é pelo que eles deixam de fazer, é porque o Senhor apontou o teu benefício, o teu charme, o teu amor e o teu favor sobre eles. E que eles saiam daqui, Senhor, convictos que eles são cheios de graça. E no dia que der tudo errado, a tua graça está lá.
E no dia que der tudo certo, a tua graça está lá. No dia da disciplina, a tua graça está lá. No dia da vitória, a tua graça está lá. E Senhor, usa cada um deles aqui. Não por medida, Senhor, mas sobremaneira, para extravasarem a tua graça aonde eles estiverem. Senhor Deus, que isso se torne uma marca tão poderosa na vida deles, que as pessoas vão vir falar com eles, quando eles menos esperarem. E vão perguntar, o que é que tem diferente na sua vida? Como que você consegue ser assim? E aí abre a oportunidade para nós darmos a honra, a glória, o poder, a majestade e o domínio para sempre a quem de direito? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. Senhor Deus, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo sobremaneira. Senhor Deus, levanta aqui neste lugar uma geração de adoradores, uma geração, Senhor Deus, de discípulos, implantadores do teu reino. Senhor Deus, não deixa eles ficarem tímidos nem oprimidos pelo diabo, mas em nome de Jesus, Senhor Deus, que eles saiam daqui debaixo de um espírito de ousadia, de um espírito de poder, debaixo de um espírito de orientação, discernimento, estratégia, para que eles sejam, Senhor, implantadores da tua verdade. Em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias, Senhor Deus, eu abençoo, papai, a liderança desse ministério, nossos amigos, são os meus pastores, mas são meus amigos, Renato e Fernando, seus filhos, sua casa. Senhor Deus, eu sei que tem um tempo para todas as coisas, eu sei que tem, mas o meu anseio nessa manhã é ver todo o poderio desse ministério se manifestando através de salvação, de curas, transformação, restauração de casamentos e relacionamentos, de modo, Senhor Deus, que se torne um multiplicador do teu amor sobre essa cidade e imediações, e quem sabe, Senhor, não sairão daqui pregadores às nações, levando um pouquinho de Limeira e muito da tua graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, vocês podem sentar. Eu tenho mais um recadinho para dar antes da gente fechar. Dias 23, 24 e 25, né? 23, 24 e 25 nós teremos um encontro com Deus. Quantos aqui já fizeram a inscrição? Tá, eu queria avisar vocês que a gente tem vagas limitadas, as inscrições estão se encerrando e que a igreja de Limeira está sendo convocada para estar lá em peso. Você não está vibrando junto comigo? Não senti muita alegria no seu coração. A igreja de Limeira está sendo convocada. Se você está sendo convocado é que você é muito importante. Amém? Você não está sendo convocado só para encher um lugar, para fazer número. É porque você é muito importante. A gente vai estar lá, pela graça de Deus. Nós iríamos ficar só até sábado à tarde. Houve uma pequena mudança aí na agenda. Nós vamos ficar agora o final de semana inteiro com vocês lá. E, gente, vai ser demais. Você não pode deixar de ir, você não pode perder. Não pode. Fala com o pastor Renato aqui, ele está organizando a caravana. Amém? Não importa qual seja a sua dificuldade, se é deslocamento financeiro, não importa. Fala com o pastor Renato que vai dar tudo certo, não é isso? É isso aí. Mas não deixe de ir, gente, não deixe de ir. Eu quero ver, eu gostaria de ver todos vocês lá. Todos vocês. Mas entenda isso. Quando você sair desse encontro, você vai falar: Carlão, era muito mais do que você tinha falado. Amém? Não deixe de fazer a sua inscrição. Não perca esse momento. Amém, gente? Glória a Deus. Levante-se no seu lugar, erga suas mãos para o céu. Vamos receber a bênção que vem do alto, que vem de Deus, nosso papai que cuida de nós. Levanta suas mãos. Senhor Deus, graças eu te dou pelo teu povo. Eu peço a tua bênção sobre as suas casas. A tua presença manifesta. Senhor Deus, em nome de Jesus, designa anjos de guerra para estarem guardando
os meus irmãos aqui, as suas casas, as suas famílias, assim também como esse ministério. Cobre-os com o teu sangue, Senhor Jesus. Derrama sobre eles bênçãos abundantes, abrindo, Senhor Deus, diante dos seus olhos a vitória naqueles assuntos que estavam presos já faz muito tempo. Oportunidades e um novo tempo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te entregamos, consagramos diante do Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as consolações tremendas do nosso amigo, Espírito Santo, sejam hoje e sempre com o teu povo. E exaltado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana e uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece.